Miorim, como é que você sustenta que o antisionismo é uma forma de antissemitismo, quando ao longo da história centenas de milhares de judeus, ortodoxos e seculares, religiosos e marxistas, se opuseram ao sionismo, considerando o sionismo uma ideologia nacionalista, colonial e etnicamente exclusivista, supremacista? Eu vou repetir porque isso é essencial, Miorim. Centenas de milhares de judeus consideram o sionismo dessa maneira. Pessoas que arriscaram suas vidas, que participaram de movimentos revolucionários, de resistência contra o nazismo e o fascismo, que denunciaram o caráter supremacista do projeto sionista. Eu cito alguns nomes para que não restem dúvidas: Hannah Arendt, Marek Edelman, Albert Einstein, Noam Chomsky, Judith Butler, Norman Finkelstein, Amira Haas e Ilan Pappe. São figuras mundialmente reconhecidas, muitas delas sobreviventes ou descendentes diretas do Holocausto, que denunciam o sionismo como projeto de apartheid, de limpeza étnica. São todos antissemitas, Miorim? Ou será que você está tentando sequestrar, ou você está apoiando o sequestro da identidade judaica para blindar politicamente um Estado que, desde a sua fundação, expulsou populações nativas, desrespeitou o direito internacional e ainda hoje oprime milhões de palestinos? Chamar de antissemitismo qualquer crítica ao sionismo não é, na verdade, uma tática de silenciamento, uma forma de intimidar quem denuncia crimes, equiparando a defesa da justiça com ódio contra os judeus? Miorim, se quiser um tempo a mais aí pra você responder, porque o Breno deu uma extrapolada. Eu quero começar com essa questão aí. A gente sabe que a esquerda é famosa por usar a apresentação do discurso racial dizendo que é um contrassenso absurdo que negros sejam contra, por exemplo, políticas raciais. E a gente sabe que não é por isso que eles não são contra as políticas raciais. Ou seja, o mero fato de existirem judeus que são, de uma forma ou de outra, contrários ao sionismo não indica nada. Até porque eu, por exemplo, eu como Daniel, não sou judeu, mas eu sou contra o sionismo. Eu já comecei dizendo isso. Eu não acho que todo antisionismo é antissemitismo, mas que ao menos o antisionismo, como apresentado pela esquerda, o é. Ou seja, esse antisionismo que cria um duplo padrão. E um exemplo muito simples é a comparação óbvia e necessária entre os estados árabes e os estados Israel. Se a gente for comparar, um exemplo muito simples é o estabelecimento da Sharia. Um dos exemplos muito claros é o fato de que há uma proibição legal para que um homem judeu case-se com uma mulher muçulmana. Na maior parte dos países árabes. Existe ali, e assim, é óbvio. Os países árabes não apenas estabelecem um imposto dedicado a cidadãos cristãos, dedicado a cidadãos judeus, um imposto pelo simples fato deles não seguirem, propriamente dito, a religião oficial do Estado, como eles estabelecem normas e princípios fundantes que são completamente contrários a essas religiões, proibindo construção de sinagoga, proibindo construção de igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a questão do duplo padrão. O que acontece é muito simples. Deveria haver uma condenação direta e imediata, tanto dos Estados árabes quanto de Israel, que é o meu problema nessa discussão toda. Todo o meu problema vem do fato que a esquerda está fortemente associada aos países árabes, está fortemente... Existe o que a gente chama de união verde e vermelha, que estabelece não uma, não duas, não três, mas uma série de congressos por todo o mundo e que, de alguma forma, dá legitimidade para esses povos, como povos contracoloniais, como povos pós-coloniais, decoloniais, que, de alguma forma, não estariam rompendo esses mesmos princípios. Então, em termos muito práticos, eu não estou dizendo de forma alguma, como um rapaz propôs aí, que a Arábia Saudita é comunista, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles não conseguem perceber que se nós fôssemos colocar os mesmos padrões para os Estados Árabes e para Israel, nós claramente chegaríamos, ou são os dois etno-estados, ou nenhum deles é.
Ou os dois estão criando práticas do tipo, são violadores de direitos humanos, criam condições difíceis para cada uma das populações minoritárias que ali está estabelecida. Ou não é o caso. Essa diferença fundamental não é percebida na esquerda. A esquerda consegue criticar devidamente Israel e esquecer que ele precisa aplicar esse mesmo critério a outras nações. A China, por exemplo, a China tem um projeto de limpeza étnica muito forte acontecendo. Quantos minutos Breno Altman se dedicou a atacar a China nesse tópico? E quantos minutos ele se dedicou a atacar Israel? É isso o que um libertário gostaria de ver nessa discussão. Não, então vamos tratar todos assim. Se você tem na sua Constituição, como mostra aqui no Indústria da Mentira, tem várias constituições que estabelecem como princípio algum elemento étnico fundamental. Quantos desses são criticados como etnoestados? Quantos desses o Breno Altman sabe que fazem isso? Um exemplo muito simples. Quantos processos de transferência aconteceram na Europa, transferência populacional, forçados? A própria Nakba judaica. Esses processos, eles são criticados com o mesmo fervor e com a mesma intensidade que é a questão judaica? Não. No final das contas, existe na observação desse processo, em como nós encaramos essas coisas, uma tendência a um duplo pensar. Eu aceito se você me disser, para mim todos esses estados aí são etnoestados. Para mim, concordo com você, meu, você tem razão. Vamos passar a tratar todas essas normas religiosas. Se você é a favor de um etnoestado, como é o seu caso, Breno, se você é contra um etnoestado e é a favor de um estado laico, passa a tratar todos esses estados como problemáticos. Passa a tratar, por exemplo, o Estado Vaticano como problemático. Aplique esse critério a todos. Ou não aplica nenhum. Do contrário, você está caindo justamente naquilo que eu pedi para ser, já que você é contra a ira, o nosso único padrão comum. Se há um duplo padrão, se eu critico de um lado e não critico do outro, eu deveria refrear o meu discurso nesse sentido e me amparar naquilo que seria a melhor apresentação possível. É isso que precisa ser encontrado. Agora, se você acha que tudo isso é propaganda, se você acha que tudo isso é besteira, você acha que tudo isso é narrativa imperialista, então você está me respondendo as mesmas coisas que eu vou te responder em relação ao Estado judeu. Porque se você pode dar essas depois, eu posso dar igual. No final das contas, é uma questão de consistência. Você vai ter o mesmo critério e o mesmo rigor que você tem com esses estados. Com Israel, se sim, o seu caso contra Israel vai diminuir profundamente, Breno. Breno, 2 minutos e depois o Miorim faz uma pergunta. Não, eu dou a réplica no caso, né? Não. Sou eu. Essa foi a pergunta dele, Miorim. A gente deixou estender porque você tinha um time. 2 minutos de réplica do Breno. Você faz uma baita confusão, é puro delírio. Primeiro, não se pode confundir etno-estado com estado teocrático. São duas coisas diferentes. O conceito de etnocracia é o conceito da supremacia racial. O conceito da teocracia é de supremacia de uma religião. Uma religião pode ser professada por várias etnias. Se você analisar os Estados Árabes, você verá que os Estados Árabes têm diversas etnias. E são estados de supremacia religiosa, não de supremacia racial. Se você pegar o Irã, que não é um Estado árabe, você verá que o Irã é uma teocracia, é um Estado islâmico, no qual convivem várias etnias, incluindo os judeus. A maior comunidade judaica do Oriente Médio, depois de Israel, é a comunidade judaica do Irã. Isso não tem nada a ver com etno-estado, não tem nada a ver com a questão racial. O Estado de Israel é um etno-estado e também uma teocracia. O Estado de Israel ele é um Estado de supremacia racial e também um Estado que professa uma religião oficial, que é o judaísmo. Ele é, ao mesmo tempo, etnocrático e teocrático. Os Estados árabes, na sua maioria, são teocráticos, mas não etnocráticos. Você faz uma baita confusão entre os dois conceitos. E essa confusão impede que você argumente com alguma racionalidade, porque essa confusão é um barbarismo, não te permite ter seriedade para analisar o assunto. São duas coisas absolutamente distintas. Eu também sou um crítico dos estados
teocráticos. Mas o que está em questão aqui é a discussão sobre um Estado etnocrático, que é o Estado de Israel, um Estado colonial e racista. Israel, nesta condição de Estado colonial e racista, é mesmo um caso único no planeta. Não há qualquer comparação, simplesmente porque não há qualquer outro Estado etnocrático e colonial no planeta que reivindique a sua condição de etnocracia. Israel reivindica a sua condição de etnocracia. É disso que se trata, e é necessário ter claro. Você delira, Miorim. Você delira. Miorim, eu reparo que os 3 minutos você fazer uma pergunta, Miorim. Miorim. Muito bem os argumentos. Tá valendo sua pergunta, né, Miorim? Transformam. Tá valendo minha pergunta, tô falando. Tá. Eles geralmente transformam uma discordância na própria raiz da incompreensão. Então, um exemplo muito simples, né? Ele faz uma pergunta boba. Ah, não, você está misturando étnico com a noção religiosa. É óbvio que eu estou misturando as duas coisas. Porque no povo judeu, elas subsistem. É você que acredita que não há no componente étnico judaico a questão teológica. Você vai ensinar judaísmo a mim? Não, é porque você, em todas as palavras, diz que o povo judeu e as suas práticas são diretamente inventadas. Você defende a tese da invenção do povo judeu. Você defende que há uma diferença entre as práticas étnicas e as práticas religiosas. E os representantes do sionismo não acreditam nisso. Esse é o fundamento geral da discordância aqui. E você está tratando como se essa não fosse a discordância fundamental. Você diz, por exemplo, que todo o tratamento em torno das virtudes mercantis, que é estabelecido por várias das cabalas, é, na verdade, uma tentativa de emulação dos componentes mercantis trazidos e buscados pelo próprio capitalismo. Você trata, por exemplo, como se vários dos componentes fundamentais da identificação do povo judeu, das distâncias entre o povo judeu e o resto do mundo, fossem, na verdade, uma medida reacionária. Você utiliza, inclusive, a noção do Abraham Leon, que eu tive o trabalho de ler a questão judaica do Abraham Leon. Eu tive o trabalho de ler para fazer esse debate. A noção de povo-classe. Você pega os componentes fundamentais que estão associados e unidos entre religião e etnia, e você diz, eles não existem. Isso aqui é falsificação sionista. E aí, partindo desse pressuposto, você fala, Miorim, mas aí você está dizendo que são coisas diferentes? Não, você primeiro precisa provar que não há, na própria composição étnica do povo judeu, o seu processo religioso, que eles não são simultâneos, e só daí você pode dizer delirante. Fazê-lo antes é falsificar o processo lógico. É trabalhar com o seu conceito e dizer, não, ele não entendeu a minha distinção. Não, você sabe que isso está na essência da argumentação do lado contrário. Você só não se permitiu responder.